Boa tarde, graça e paz. Meu nome é Bruno, do canal Teologando. Neste vídeo nós vamos falar sobre hermenêutica, a arte da interpretação bíblica. Nós vamos falar sobre a sua importância e sobre as regras da hermenêutica. Antes de dar continuidade ao assunto, gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like ou o seu dislike, deixar suas críticas e sugestões, a compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus parentes, vizinhos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre interpretação da Bíblia. As pessoas têm o costume de ler a Bíblia e interpretar à sua própria maneira. Recentemente eu tive uma conversa onde uma pessoa me mandou um versículo bíblico falando que Deus havia mandado ela me entregar aquele versículo, e o versículo não fazia muito sentido, com a situação, com nada. E eu perguntei à pessoa o que significava e ela me disse assim: não, cada um interpreta a sua maneira, Deus dá uma interpretação para cada um. E com base nessa conversa, esse é um dos motivos que eu vi a importância da gente falar sobre isso. Outro motivo muito importante da gente falar sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica correta, é o fato de hoje existirem muitas pessoas disseminando heresias no nosso meio. E mais um motivo, creio eu ser esse o mais importante, é para que você entenda o que a palavra de Deus realmente te diz, o que ela fala com você, o que ela ministra no seu coração, como Deus quer ser adorado, como é a maneira certa de adorar a Deus, quais são as consequências da salvação, quais são as causas da salvação, os pilares fundamentais da fé cristã, certo? Primeiramente, as regras de interpretação bíblica elas são baseadas em uma suma que diz o seguinte: a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia é a autoridade máxima para interpretar a Bíblia. Nós não usamos outro livro para interpretar a Bíblia. A Bíblia ela é um livro divino e um livro humano. Ela é divina porque ela foi inspirada divinamente, inspirada por Deus. E ela é humana porque foram humanos que escreveram. Deus respeitou a cultura daquele povo, a sua maneira de escrever. E ainda assim a Bíblia é totalmente coerente naquilo que ela ensina. Então, com base nessa regra, vem as outras regras de hermenêutica bíblica. A Bíblia ela interpreta a si mesma, significa que, à medida que eu vou lendo, aquilo que não está muito claro no Antigo Testamento é esclarecido no Novo ou em alguma outra passagem do Antigo Testamento mesmo, certo? A palavra de Deus diz em 2 Pedro 1,20 que nenhum escritor da Bíblia teve uma interpretação pessoal dela. A interpretação ela veio de Deus. O que Deus queria dizer veio diretamente de Deus. E em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 16, Pedro cita Paulo falando que algumas coisas que Paulo escreve é difícil de entender e os ignorantes deturpam, aproveitando que é difícil o entendimento daquilo. Então, com base nisso, nós vamos começar a falar sobre as regras de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. Por que a Bíblia não pode ser interpretada por cada um à sua maneira? A primeira regra de interpretação da Bíblia é que é preciso, sempre que possível, o quanto seja possível, que você tome o sentido usual da passagem, o sentido usual do texto. O que é o sentido usual? É entender o que a pessoa que receberia aquela palavra entenderia naquela época. Há cerca de 2000 anos atrás foi escrito o Novo Testamento, e então a gente tem que entender o que as pessoas, os leitores daquela época, os ouvintes daquela época, iriam entender quando Paulo fala alguma coisa, quando Pedro fala alguma coisa. É importante a gente entender que sentido usual nem sempre é sentido literal. Por exemplo, em Gênesis 6,12 fala sobre carne, e a palavra carne em Gênesis 6,12 significa pessoa. A palavra carne, no sentido literal, significa tecido muscular. Então, nem sempre sentido usual e comum tem a ver com o sentido literal. Um exemplo de sentido usual e comum é em João 8, quando Cristo fala, naquela passagem da mulher adúltera, que ele é a luz do mundo. O que acontecia ali? Para o povo que vivia naquela época, estava acontecendo a festa dos tabernáculos, que era uma festa onde se acendiam luzes para se lembrar da coluna de fogo lá do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 13.
Então, quando Cristo fala, eu sou a luz do mundo, havia todo um contexto de uma festa acontecendo, a festa dos tabernáculos, onde luzes eram acesas, para eles se lembrarem da coluna de fogo do Antigo Testamento em Gênesis 13. Então, para o povo ficou muito claro o que Cristo estava dizendo quando ele fala, eu sou a luz do mundo, certo? Isso é sentido usual, é entender o que eles estavam entendendo, o que estava acontecendo, por que Cristo disse aquilo, e o que eles entenderiam quando eles receberam aquilo, certo? Essa é a primeira regra, é tomar no sentido usual a palavra. A segunda regra é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Nós não podemos pegar a palavra isolada e porque ela tem um sentido em algum versículo, ela vai ter aquele mesmo sentido em todos os versículos em que ela for usada. Por exemplo, a palavra fé em Gálatas 1:23 significa crença ou doutrina do Evangelho. Já a palavra fé em Romanos capítulo 14, verso 23 significa convicção, certeza. A palavra graça em Efésios 2:8 significa misericórdia e bondade de Deus. A mesma palavra graça em Atos 14:3 significa pregação do Evangelho. A palavra carne que a gente citou, em Gênesis 6:12, que significa pessoa. A palavra carne em Efésios 2:3 significa desejos sexuais. E a palavra carne em 1 Timóteo 3:16 significa forma humana. Então, é necessário a gente entender que a gente tem que interpretar a palavra não sempre da mesma maneira. Não é porque ela ocorre porque ela tem um significado num versículo, ela vai ter aquele mesmo significado em todas as vezes que ela for utilizada. Certo? Essa é a nossa segunda regra. A terceira regra é que é necessário tomar o texto dentro do seu contexto. O que é tomar um texto dentro do seu contexto? É ler também os versículos que seguem a partir desse texto. É não pegar aquilo que está por trás da vírgula e colocar um ponto final como se aquilo significasse somente aquilo. Um exemplo disso, para ficar mais claro para você, é em Mateus capítulo 7, verso 1, quando a palavra de Deus diz assim, não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados. Algumas pessoas pegam esse não julgueis, vírgula, e colocam no lugar dessa vírgula um ponto final e falam que não se pode julgar, que a Bíblia ensina a não julgar, que a Bíblia determina que nós não julguemos. Sendo que a palavra de Deus tem diversos ensinamentos, nós temos até um vídeo falando sobre isso, diversos ensinamentos que nós podemos julgar. O que acontece? Em Mateus capítulo 7, se você continuar lendo o restante, depois da vírgula, e o restante do capítulo inteiro, você vai entender que o que está sendo ensinado ali é que você tire a trava do seu olho para você fazer um julgamento. Em João capítulo 10, 24, diz assim, João capítulo 7, versículo 24, diz assim, para nós julgarmos segundo a reta justiça. Então ensinou o critério para a gente julgar, não é que a gente não pode julgar, a gente pode julgar segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. O que é a reta justiça? É a forma como Deus nos ensina a julgar, são os critérios que Deus usa para julgar, e Ele nos ensina isso na sua palavra. Se nós fôssemos tomar Mateus 7 como dando uma ordem para nós não julgarmos, então essa passagem entraria em conflito com essa passagem de João 7, 24, que diz que nós devemos julgar. É importante nós entendermos o contexto. Toda passagem deve ser interpretada dentro do seu contexto, dos versículos que vêm antes, dos versículos que vêm depois, de toda uma situação, uma condição que estava acontecendo ali, que só vai ser decifrada, só vai ser esclarecida por todo o contexto. Não podemos usar versículos isolados, orações isoladas, como sendo determinante em alguma coisa. A quarta regra é preciso levar em consideração o objetivo que aquela passagem tem. E é importante a gente dar preferência às passagens mais claras do que às mais escuras, certo? O que significa isso? Há uma passagem em Apocalipse falando sobre o milênio. O único texto onde se faz referência ao milênio dessa forma é em Apocalipse. Apocalipse é um livro apocalíptico que fala sobre o fim dos tempos. A linguagem em Apocalipse é uma linguagem figurativa. E então, a gente pegar somente milênio e interpretar literalmente, a gente está desrespeitando todo o contexto do livro, todo o objetivo do livro. O livro é o estilo literário do livro. O livro ele é escrito, ele é uma literatura apocalíptica e a gente uma literatura onde
quase totalitário, quase totalmente escrito em linguagem figurativa, e a gente pega uma palavra e interpreta literalmente. Então, é importante a gente tomar palavras mais claras para interpretar algumas que são mais escuras. Essa é a nossa quarta regra. A quinta regra é que é necessário a gente consultar inferências. São passagens paralelas. Em 1 Coríntios 2,13, fala da gente explicar coisas espirituais pelas espirituais. Então, o que é explicar pela inferência? A palavra de Deus fala assim, em João, que Jesus falando assim, a palavra de Deus diz em João, que se referindo a Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus. Mas se a gente não voltar lá em Levítico capítulo 4, a gente não vai entender o que a palavra de Deus está querendo entender quando diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. A gente só entende que Jesus é o Cordeiro de Deus, o porquê ele é o Cordeiro de Deus, voltando em Levítico capítulo 4, que explica para a gente que era sacrificado um cordeiro pelo pecado do povo. Então Jesus, ele é o cordeiro que substitui aquele cordeiro de Levítico capítulo 4. Por isso ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Então, como a gente faz? É a Bíblia se interpretando. Lá em João fala que ele é o Cordeiro de Deus, a gente pega lá no Antigo Testamento o que é o Cordeiro de Deus, certo? Essa é a nossa quinta regra. A nossa sexta regra é a regra da gente consultar o texto no seu original. A palavra de Deus, ela foi escrita, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Tem um exemplo bem interessante que nos ensina sobre isso, que ele se encontra em João 14,16, quando a palavra fala que o Senhor enviaria outro Consolador. E em Gálatas 1,6, quando é dito que o pessoal estava saindo, que os Gálatas estavam saindo do Evangelho verdadeiro para ir para outro ensinamento, certo? Em ambas as passagens, em ambos os versículos, nos 2 versículos, tanto em João 14,16 quanto em Gálatas 1,6, há o uso da palavra outro. Mas a palavra outro em João 14,16, na nossa língua, ela se escreve da mesma maneira, mas no grego, a palavra outro em João 14,16 é uma palavra chamada allos. Allos significa outro do mesmo tipo, outro igual. Então, é Cristo dizendo: eu vou enviar outro Consolador, outro igual a mim, outro Consolador, outro de igual. Allos significa igual. E a palavra outro usada em Gálatas 1,6, quando fala que vocês estão saindo desse evangelho para ir para outro evangelho, é a palavra héteros, que significa outro diferente, outro totalmente oposto. Então a palavra em João 14,16, quando diz eu vou enviar outro Consolador, ele está falando eu vou enviar outro do mesmo tipo, outro igual a mim. E a palavra em Gálatas 1,6, quando fala vocês estão saindo deste evangelho para ir para outro, está falando vocês estão saindo deste para ir para um outro totalmente diferente deste. Eu espero que esse vídeo tenha te ensinado sobre interpretação bíblica, espero que te ajude. Essas regras, elas devem permear tudo que a gente lê na palavra de Deus. A gente não pode achar que ter a soberba de achar que a nossa interpretação ela é acima de tudo, que a gente não precisa de respeitar essas regras. A gente tem que entender que todos os nossos sentidos foram corrompidos no pecado que a gente herdou de Adão. Todos os nossos sentidos foram corrompidos, o nosso entendimento, a nossa percepção das coisas. E sempre que a gente vai interpretar uma passagem sem respeitar essas regras, a gente interpreta com soberba, com arrogância, e interpretando as passagens bíblicas dessa maneira, elas são aquilo que seria uma bênção para a sua vida, se torna uma maldição. Prova disso são as seitas que existem hoje. As seitas são nada mais, nada menos do que fruto da soberba,
da arrogância de pessoas que não respeitaram como deve ser a interpretação bíblica, interpretaram a sua própria maneira e de uma maneira que lhes agrada, certo? O que as regras de interpretação bíblica vão te causar quando você passar a usá-las para interpretar a Bíblia? Elas vão matar o seu ego, elas vão matar a sua soberba. Ela vai te ensinar e vai confrontar tudo aquilo que está de errado em você. Você vai perceber que a palavra de Deus, ela não vai mais concordar com você em tudo, porque você passou a lê-la corretamente e ela vai passar a te confrontar naquilo que você precisa ser mudado. Eu espero que esses ensinamentos, apesar de simples, eu também estou aprendendo, eu também sou muito pequeno, eu sou falho, sou fraco, e é exatamente por causa disso, por causa do meu coração, do coração da gente, de eu ter herdado essa natureza pecaminosa, que eu preciso de uma regra que me guie na real interpretação da Bíblia, em como eu devo interpretar aquilo que eu leio, aquilo que Deus quer falar para mim, como eu devo entender isso que Deus quer me falar. Há um tesouro muito precioso na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e a gente deve ler com toda reverência, com todo temor, para que a gente aprenda, para que isso impacte, para que isso mude a gente. Eu espero que tudo isso que a gente aprendeu, que a gente falou, te ensine, fale ao seu coração, que a partir de hoje, toda vez que você lê a palavra de Deus, você aplique essas regras à sua vida de leitura diária, em nome de Jesus. Me perdoe pelo vídeo ter ficado longo, não era a intenção. Eu tentei fazer de tudo para resumir o vídeo, mas ainda assim eu creio que foi necessário. E antes da gente encerrar, eu quero te dizer que acima de todas essas regras há uma coisa muito importante. A palavra de Deus, ela não deve ser lida para que eu adquira conhecimento, ela deve ser lida para me transformar. Para que ela seja lida para me transformar, há uma coisa que foi dita pelos reformadores, na época dos reformadores, que foi um dos lemas da reforma, o orare labutare, significa orar e trabalhar. Não adianta você apenas ler Bíblia se você não tiver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. E não adianta você ter uma vida de intimidade com Deus se você não ler Bíblia. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Então respeite esse crescimento, cresça na graça e no conhecimento. Aplique a vida de leitura da Bíblia à sua vida de oração, e aplique a sua vida de oração e de consagração e de jejum à sua vida de leitura, e assim você vai ser transformado e ficar cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.